Olá, turma. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nós estamos aqui hoje para finalizar, né, digamos assim, as nossas aulas aí online, né? Espero poder ter contribuído um pouco, né, para o aprendizado de vocês e que vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós chegamos aqui ao final para falar um pouquinho desse capítulo 6, né, é onde termina essa espetacular carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que também é conhecido, como eu falei anteriormente, que é uma carta circular. Foi uma carta que circulou em toda aquela parte ali da Ásia Menor, e os irmãos, né, receberam aí essa bênção, essa graça, como tem recebido até hoje, né, onde quer que é lida, onde quer que ela é explicada, onde quer que ela se coloque, né, na posição de Bíblia, né, de estudo, né, tem sido assim de forma muito boa, né, para que a igreja continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós chegamos aqui no capítulo 6 e eu vou ler aqui apenas alguns versículos, né, para que a gente possa discorrer um pouquinho, né, e que vocês estejam aí com suas Bíblias abertas, né, utilizando aí desses argumentos, né, que nós vamos estar trabalhando aqui um pouco, né. É mais uma questão assim de um fechamento, né, mas vamos tratar aqui, né, alguns assuntos importantes, né, e depois a gente faz algumas considerações aí para poder a gente terminar. Bom, capítulo 6, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente já vê aqui o mandamento com promessa, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí ele vai tratar aí a partir do versículo 5 aí sobre o lar cristão, né? Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa mente como o Senhor, como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E aí ele chega a partir do versículo 10, ele vai tratar aí agora de um outro assunto, né? Ele já vai tratar aí de uma batalha, né, espiritual, né? É palco aí de muitos assuntos que a gente tem visto ao longo ao longo da história, né, do cristianismo, mas eu não quero me ater, né, em tantas coisas que a gente observa por aí, mas eu procuro sempre me ater naquilo que a Bíblia diz. Então, isso se chama, no meu ponto de vista, e bíblico também, que é limite das escrituras. É o que nós precisamos. Nós não precisamos sair desse limite das escrituras. Então, o que é que significa? Enquanto a Bíblia caminha, nós caminhamos com ela. E quando ela silencia, nós silenciamos com ela. Então, aquilo que Deus ele não dá voz, não vai ser eu, né? Eu sugiro a vocês também que venha dar ouvido. Então, o que é que nós precisamos entender? Está sempre dentro do limite das escrituras. Ela andou, andamos. Ela parou, nós paramos. Ela silenciou, nós nos silenciamos, para que a gente não vá além daquilo que as escrituras mandam. Então, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10.
revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Lembre desse dia aqui, no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então nós chegamos aqui à parte final da carta de Paulo à igreja ali de Éfeso, e também por toda aquela região ali circular, né? Nós já vimos ali todos aqueles capítulos que nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho, vendo a construção de Deus, a ideia de Deus em relação ao que é a sua igreja, né? Como Deus sonhou, digamos assim, né? Como Deus planejou, na verdade, a sua igreja com muita doutrina, sob a admoestação do próprio Deus, do seu Filho Jesus, do Espírito Santo de Deus. E ele trata aqueles 3 capítulos, como nós vimos ali, né, de forma muito coesa, de forma muito sábia, para que a gente possa andar, né, dentro daquilo que Deus traçou para nossas vidas. E do capítulo 3 em diante, a gente já vai ver a coisa agora indo para a parte prática, digamos assim, né, com muitas exortações, né, com muitos ensinamentos, com muitos conselhos, né, com muita pureza, digamos assim, e a forma como Deus quer que a igreja dele ande. E a gente já observa que logo nos primeiros versículos aí, a questão do lar, né, o lar cristão, filhos e pais, assim, é um pedido para que os filhos sejam obedientes aos pais, sendo que a obediência é um princípio que deve ser ensinado aos filhos, ela deve ser ensinada com firmeza e com amor. Veja como a Bíblia já começa tratando sobre a questão aí dos filhos, né? Não é questão simplesmente de impor, de se colocar diante dos filhos para que ele entenda que ali existe um pai. Não, ele precisa entender, mas ele precisa entrar pelo caminho do amor. Ele precisa saber que essa família é uma constituição da parte de Deus, e como Deus quer que a família dele ande. Ele quer que os filhos sejam obedientes aos vossos pais, que honrem os seus pais, né, para que a gente receba aquilo que a Bíblia diz, aquele mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, no versículo 1, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva, né, uma longa vida sobre a terra. Então ele precisa saber disso. Olha, meu filho, honra seu pai, meu filho. Honre sua mãe, independente de quem sua mãe seja, independente do que ela fez e faz. Ele é seu pai, ela é sua mãe. Então honre, porque se você honrar, né, olha o que a Bíblia lhe promete aqui. É um mandamento do Senhor, e dentro desse mandamento uma promessa: honre teu pai e tua mãe, mandamento. E qual é a promessa? Olha, você vai viver muito tempo sob a face da terra. Então, outro valor da obediência pode ser facilmente percebida pela palavra honra, que é traduzida no grego, quer dizer valorize seus pais, né? Estime seus pais, tenha preço, né? Tenha preço pelo seu pai, né, ou pelos seus pais, né? E em contrapartida disso aí, a desobediência aos pais, né, a gente pode ver o que tem acontecido no nosso mundo aí secular, por não ouvir os seus pais, por não querer inclinar a sua mente para ouvir os conselhos dos seus pais. A gente tem visto como os jovens têm sido ceifados, né, de forma abrupta, a sua luz tem se apagado
nas densas trevas. Por quê? Por falta de ouvido, por falta de inclinar. E muitas vezes os pais querem que dê ouvido, mas querem que dê de qualquer forma. Não, vamos fazer com que os nossos filhos nos ouçam, mas da forma que Deus quer, ok? Então sempre ensinando os filhos a valorizar, 3 coisas aqui: valorizar, estimar e dar preço. Ou seja, ele tem que estar sempre atento aos conselhos dos seus pais para que te vá bem, para que ele honre e em contrapartida ele viva uma longa vida sobre a face da terra. A obediência deve ser aplicada dentro do padrão divino. Dentro do padrão divino, naquilo que Deus já quer para as nossas vidas. Esse padrão não admite qualquer violência que anule o sentido moral e espiritual da obediência. A obediência não deve ser exigida, mas ensinada, como eu falei anteriormente. Nós lembramos muito daqueles pais antigos, principalmente dos interiores, aí dessas roças, desses capitães, desses homens. E era daquela forma que o pai não podia levantar, nem as vistas que os filhos já... Também não é ao extremo, mas aquilo que nós comentamos aqui é fazer com que ele honre, que ele valorize, que ele estime, que ele tenha apreço pelo seu pai, que ele dê o valor necessário, porque independente de qualquer coisa, o pai, a mãe, vai estar sempre ali com ele para todas essas questões da vida, e com isso ele vai poder aprender o que é um respeito, o que é uma solicitude, Então são valores morais que muitas vezes, irmãos, o mundo aí tem desprezado, e a gente tem visto a consequência desse desprezo moral, desse desprezo espiritual, desse desprezo aos seus pais. Muitos têm pago um preço caro, caríssimo, por sinal. Então, a Bíblia manda que os seus filhos honrem aos seus pais, Então, como é a conduta? Ele já trata aí no versículo 5, conduta aí dos senhores em relação aos seus servos. Olha só a conduta. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso senhor, o seu patrão, o seu mestre, aquele que está ali que está sobre você, que tem autoridade sobre você. Qual é a recomendação? Obedecei vosso senhor segundo a carne com temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então obedeça a ele, não por ele ser o seu mestre, simplesmente, mas faça por amor, como se você estivesse obedecendo a Cristo. Ele é ruim, ele me trata mal, ele me humilha, mas entre no caminho que o Senhor nos ensinou, que em algum momento Deus vai lhe honrar. Em algum momento Deus vai trabalhar no coração dele, ou então de repente até ele tira dali, lhe coloca em outro lugar, mas você obedeceu um princípio. Qual foi o princípio? Obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar, porque tem pessoas também que querem comprar, e ele compra dessa forma, ele olha, na presença ele é uma coisa, na ausência ele é outra. Não, servindo de boa vontade como o Senhor, não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, quer esteja numa situação de servo do Senhor, quer seja aí numa situação de escravidão que imperava nessa época ainda, mas obedeça, entre, como a Bíblia diz, entre pela porta, e vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto é deles como vosso, e está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, o mesmo Deus que instituiu o patrão é o mesmo Deus que instituiu o empregado. O mesmo Deus que criou o rico é o mesmo Deus que criou o pobre. O mesmo Deus que criou o livre é o mesmo Deus que criou o escravo. Então, a ideia aqui é que Deus é Senhor de todas as coisas. E todos, de igual modo, estão debaixo do governo de Deus. Então, se eu sei disso, que eu estou debaixo do governo de Deus, se eu tenho consciência disso, não, qualquer coisa, a quem eu recorro? Ao meu Senhor, primeiramente, que é o meu Deus. E Ele vai saber lidar com essa parte da criação que o Senhor também instituiu, que Ele também criou. E aí, irmão, quando chega no versículo 10...
para o vídeo também não ficar muito longo, porque qualquer coisa o vídeo corre de uma forma que a gente às vezes não imagina. E quando chega no versículo 10 aqui, o apóstolo Paulo, ele trabalha agora uma forma de vida que tem dado, assim, digamos, muito pano para manga, né? Muitos ensinamentos, muitas coisas e tal, que a gente observa aí, muitos líderes que só trabalham em cima dessa questão aqui. Isso aqui é apenas mais uma questão, mas uma questão séria. Uma questão que nós precisamos observar, nós precisamos ter cuidados, nós precisamos tratar dessa questão, mas de forma bíblica. Então esqueça tudo que você viu, aquelas questões que você não vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso aqui, mas o que ele falou, aí sim, se paute em cima dela, debruce em cima dela, né, estude o que ele falou, e não o que muitos líderes, né, de batalhas espirituais têm ensinado por aí, mas simplesmente o que a Bíblia diz. Isso, mais uma vez, eu volto a frisar para você, meu irmão, minha irmã, é estar no limite das Escrituras. Então, Paulo vai tratar aqui de uma batalha. Paulo agora trata de uma guerra, e a gente sabe que dentro de uma guerra há mortos e feridos, né? Então, essa guerra, aonde se dá essa guerra? Que guerra é essa? Que batalha é essa que o apóstolo Paulo fala? Ela é carnal ou ela é espiritual? O inimigo é físico ou ele é espiritual? Onde é esse campo dessa batalha? Aonde essa batalha ela é travada, né? Que local é esse? O que eu preciso fazer? O que eu preciso vestir? O que eu preciso trazer para a minha vida para que eu possa me equipar em relação a essa batalha. Então o apóstolo Paulo vai tratar aqui isso de uma forma assim, muito firme. Não esqueça que nesse período aqui, o apóstolo Paulo estava ainda preso, estava aqui agora em prisão, digamos assim, domiciliar. Paulo era um preso político, e como preso político ele tinha algumas regalias naturais, e dentre elas é que ele estava em uma prisão domiciliar. Mas, por outro lado, ele estava sendo ali guardado, né, por um guardião, né, um soldado da guarda pretoriana, né, do rei, e essa guarda, ela era a guarda especial, era aqueles caras muito preparados. Então, Paulo, quando traz essa ideia, a gente pensa, que a gente imagina, que Paulo está vendo ali a figura daquele guarda, né? aquele homem com aquela indumentária, né? Dos pés à cabeça, né? E ele então observa que esse soldado, digamos assim, está preparado para uma guerra, preparado para uma batalha, né? E ele diz, olha, em outras palavras, nós também cristãos devemos estar preparados também para uma batalha. E que batalha é essa? Uma batalha espiritual. E ele começa dizendo assim, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Antes de mais nada, irmão, é bom que se diga uma coisa, né? Tem pessoas que, às vezes, quando se trata de batalha espiritual, ela superdimensiona. Ou então, ela reduz a algo sem valor. Ou seja, são dois extremos, né? Nós não podemos superdimensioná-la, tratar de uma forma acima do que a Escritura diz, mas também nós não devemos desprezá-la, nem depreciá-la, mas devemos dar o valor devido que as Escrituras tratam. Então não se trata de uma guerra comum, física ou política, mas de uma guerra espiritual, em que se luta com as armas espirituais. O apóstolo Paulo mostra como enfrentar e vencer os inimigos nessa batalha, apresentando um equipamento individual com o qual, devidamente preparado, o crente pode lutar. Então, é uma guerra espiritual, é uma batalha, e como eu devo enfrentá-la? Então, a primeira coisa que ele traz aqui, quanto ao demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha, a partir de agora, né, se fortaleça no Senhor. Busque poder. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Jesus foi dado todo o poder, quer nos céus e quer na terra.
Então ele tem todo o poder sobre todas as coisas, poder nos céus, acima dos céus, na terra, abaixo da terra, superfície, onde quer que haja elementos, Cristo é Senhor. Cristo é poderoso e está acima de todas as coisas. Então ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Depois de mostrar aos Efésios o padrão cristão para os vários aspectos da vida cotidiana, o apóstolo Paulo conduz-nos para dentro de um ambiente de guerra. Não se trata de uma guerra comum, física, como eu falei, mas uma guerra espiritual. E como uma guerra espiritual, nós precisamos de armas não carnais, mas de armas espirituais. Eu não sei se os irmãos sabem, mas está fazendo um pouquinho de calor aqui. Não sei se os irmãos sabem, mas o exército que é considerado o mais preparado do mundo, terrenamente, é o exército de Israel. Veja que Israel é um país pequeno, em detrimento de tantos outros grandes países por aí e da superpotência americana. Mas por que ele é considerado o exército mais poderoso do mundo? Sabe por quê? Porque simplesmente, irmão, ele trata com um inimigo que não mostra o rosto. Ele trata com terrorista. E terrorista não anda mostrando o seu rosto. Não anda dizendo, olha, eu vou pegar uma arma, vou partir para cima. Não, eles trabalham na escuridão. Eles trabalham na sombra. E quando aparece, é para trazer toda aquela destruição que a gente observa que os terroristas tratam aí, neste mundo todo aí, de forma terrível, né? De forma muito dura, impiedosa, matando idosos, crianças, se explodindo carros, né? Os chamados carros-bombas, homens-bombas e tal. Então o exército de Israel ele precisa estar muito preparado e equipado para trabalhar com esse inimigo oculto, esse inimigo que não mostra o rosto, mas que quando aparece é causando muita destruição. Então é um exército poderosíssimo, o exército de Israel. Então Paulo diz o seguinte: fortalecimento, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, a palavra no grego para fortalecimento é endunamoteixe, é a palavra. E significa fortaleza, tornar-se forte. Outra palavra no grego com o mesmo sentido é krataiomai, que quer dizer sede fortalecido, ser corroborado. Ninguém poderá enfrentar uma batalha enfraquecido. O convite do apóstolo Paulo fortalecer implica na busca de poder espiritual, que capacita o crente a enfrentar os inimigos no campo de batalha. Paulo sabia que essa luta é renhida e requer força espiritual. Por isso, ele induz os crentes à busca do seu poder. Conhecimento, como ele mesmo fala aqui, quanto ao mais seja fortalecido no Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as astutas ciladas no inimigo. Revestido de toda a armadura de Deus. Tem um conhecimento para buscar essa armadura. Se você puder observar aí, irmão, a gente vai ver que essa armadura, ela é uma armadura muito mais defensiva do que ofensiva. Ela está muito mais na retaguarda do que no avanço. Porque a gente vai ver aqui toda a preparação aí, cinto, couraça, escudo, capacete, os pés.